Olá, pecadores! Pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil e pecadores em geral. Vós sois todos pecadores, 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 pecadores. Olha aqui, ó. Segundo informações secretas colhidas pelo canal do Cavaleiro CCB, foi-me reveladas. Olha aqui, ó. Lá no norte de Minas, Minas Gerais. Norte de Minas é lá no norte, divisa já com a Bahia, com a Bahia, com Tocantins, Pará. Não, Tocantins, Pará o quê, pai? No norte de Minas, eu esqueci o mapa aqui. Ela divisa com a Bahia lá em cima, lá no centro, lá. Goiás, lá é região difícil. Lá tipo Nordeste, sabe Nordeste? Lá é semiárido lá. Então lá no norte de Minas, tem uma cidade lá, que ela está sem cooperador de jovens, sem ancião e sem cooperador. Repetindo, ela está sem cooperador de jovens, sem cooperador e sem ancião. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles não tomaram a Santa Ceia. Essa Santa Ceia de copinho aí, o ministério vai dizer que eles se rebelaram, sabe? Então eles não aceitaram essa mudança aí de tomar Santa Ceia em copinho descartável. E sabe como é que é? Você viu lá que o crocodilo do Nilo falou que quem não tomar Santa Ceia perde o ministério, né? Perde o ministério. Eu acho que no princípio, se você não tomar a Santa Ceia não, a ceia, né? Santa Ceia é uma merda. Que negócio de Santa Ceia? Se você não tomar a ceia e no copinho, não fazer a vontade, se você não se prostrar, porque se você não tomar a Santa Ceia, porque o Nabucodonosor, o rei o manda-chuva do inferno, que é o crocodilo do Nilo e o Braz e o maldito conselho, se você não fizer, se o cooperador de jovem, se o cooperador, esses aqui, se o ancião, qualquer um do ministério, se não se prostrar perante os mandamentos do Satanás que está lá no Braz, você perde o ministério. Perde o ministério. Esses aqui, se não tomar Santa Ceia do jeito que está aí, eles tiram o seu ministério. Primeiro eles te tiram o ministério e põem você sentado. Se você voltar e não coisar, aí sai de vez, sabe? Geralmente é assim, quando a coisa não é grave. Quando você só desobedece tudo, aí eles tiram sua liberdade de atender o culto. Aí depois, se você pegar franelinha, um lustramóvel, um creme sem vergonha e fica lá lambendo eles, passando um paninho, aí com o tempo volta. Porque as entranhas do maldito ministério é essa. Se você não obedecer, aí eles te tiram a sua liberdade. Aí depois, se você pegar um paninho, uma luva, de lamber os pés dele, lamber o saco e ficar lá, se você não fizer isso, aí eles não voltam mais. Aí você não volta mais. Mesmo sem liberdade, você tem que falar bem, continuar defendendo o ministério. Aí você está lambendo eles. Mas se você partir para o pau, sapecar, aí você já era. Você já era para o maldito ministério, né? Porque o que importa, rapaz, o que importa é Deus. O que importa é o Senhor Jesus. O resto vai tomar no rabo, rapaz. Você tem que fazer a vontade de Deus. Não interessa se o ministério, não interessa se irmandade, e o raio que o parta, rapaz. Você acha que é crente só porque vai na igreja, só porque atende a merda de um culto, rapaz? Deixa de ser bunda mole, rapaz. Deixa de ser covarde. Se você não é homem para enfrentar um ministério, não para enfrentar assim, estou dizendo para enfrentar o seguinte, não, vou fazer a vontade de Deus, porque está escrito assim, assim, assado, e vocês estão assim, assim, assado. Então, entre a vontade de vocês e a de Deus, eu vou para a vontade de Deus. Ah, você não vai atender culto, não. Pega o seu ministério e enfia no rabo.
O que manda é ser crente para Deus, rapaz. Se você não faz isso hoje, imagina naquele tempo, se você era cooperador de jovem, cooperador, ancião, naquele tempo dos ex, que lá era a espada e jogar você no calabouço. Aí você ia ter uma audiência lá com o sacerdote, o puxa-saco lá, o capitão do exército, não voltava mais para casa, porque eu ia para o calabouço, era cortada a cabeça. Por quê? Porque fez a vontade de Deus. Que nem os profetas fizeram. Hã? Ah, Elias não veio por quê? Ah, Elias está fugindo da Jezabel. Ah, Jeremias não veio por quê? Ah, Jeremias foi jogado no calabouço. E o que foi que ele fez? Ele falou, fez a vontade de Deus. Ah, mas e o rei lá? Dane-se o rei, ele fez a vontade de Deus. Se você, imagina você naquele tempo, cuzão. Se você, então esses três cooperadores aqui, ó, eles partiram e não tomaram a Santa Ceia de copinho. Aí sentaram esses três aqui, ó. Aqui, como eles estão juntinhos nas mesmas cidades, eu acho que o seguinte é esse. Aqui eu vou passar a visão, sim. Sentaram um, aí os outros foi e como eles eram, sabe? Aí tomaram as dores do cooperador, não sei se foi o cooperador de jovem, que foi primeiro, o cooperador oficial, ou ancião. Aí tiraram a liberdade de um, aí o outro falou, porque eles não concordaram, que o maldito Braz é que nem Nabucodonosor lá, fez a imagem, sabe? Então quem não se prostrasse era jogado na fornalha. Aí você sabe, né? O Sadraque, Mesaque, Abednego falou: não, a gente não vai se prostrar para isso, não. Joga aí, pô. Aqui. Aí, sabe? Então o ministério maldito, o crocodilo do Nilo e os seus capachos lá, os vossos capeta em Cristo, aqueles conselho maldito, eles ditam as regras, cooperador de jovem, ancião, quem não concordar é sentado. E aí, como é quase tudo bunda mole no ministério, cuzão mesmo, seu cu, S-A-T-O, cuzão. Então, como eles são tudo cuzão, bunda mole, aí todo mundo se prostra pro Braz. Aí a vontade de Deus, quem é a vontade de Deus, rapaz? Porque esses caras do ministério, cuzão, bunda mole, eles querem o status de ser do ministério, as regalias, os benefícios, os convites, sabe? Olha aqui, ó. Olha aqui. Gálatas. Aqui, ó. E chegando Pedro a Antioquia hoje é Turquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Quem disse isso aqui? O apóstolo Paulo. 2 Gálatas 11. Leia aqui você vê. Sabe o que quer dizer isso aqui? Você não sabe, né? Vou traduzir para você. Cavaleiro vai passar a visão agora. Acompanha comigo aqui na visão. Sobe na comunhão aí. Vírgula. Chegando Pedro, Antioquia, lhe resisti na cara. Ou seja, Paulo estava lá. E o que quer dizer resistir na cara? Você sabe o que quer dizer isso? Resistir na cara? Resistir na cara é dar uma comida de rabo em Pedro. Porque você não sabe, Pedro era judeu nato. E quem era Pedro? Pedro é aquele camarada lá que o Senhor Jesus disse que ia fazer a igreja sobre os ombros dele. Imagina Paulo, era um fundamentalista judeu, sabe? Fundamentalista. Paulo era um fundamentalista de outras coisas lá. Imagina Paulo, aquele cara que perseguia, matava, etc, etc. Aí o Senhor Jesus Cristo chamou, Paulo dá uma comida de rabo em Pedro. E quem era Pedro? Pedro era aquele judeu nato. Aquele cara chamado mesmo assim, diretamente, assim, Pedro, vem. E aquele que o Senhor Jesus falou que sobre os ombros dele ia ser posto a igreja. Imagina Paulo dar uma comida de rabo em Pedro. E Paulo fez. Lembra do que eu falei aqui? Vou botar um card aqui. Ou aqui ou aqui. A diferença entre a coragem e a covardia. Lembra? Então existe uma coragem entre humildade e soberba. Pedro aqui não foi soberbo.
Mesmo ele era judeu nato, ele era escolhido apóstolo pelo próprio Senhor, ele podia ter dizido assim, Paulo, você, rapaz, você foi chamado na graça agora, você já vem agora querer mandar aqui, sentar na janela? Você chegou agora, já tá querendo sentar na janela? Nós somos nascidos da graça, nós somos escolhidos. O Senhor Deus nos chamou diretamente. Sabe ancião? Diretamente. Ancião, quando ele é filho de pais crente, vai dar uma. Tenta a sorte aí você e vai dar um conselho ao ancião. Um conselho, para você ver o que é que acontece com você. Se você não tiver um capacete, o coice vai ser grande. Porque o cavalo vai te dar um coice. Imagina que Pedro, se ele dissesse assim, Paulo, você chegou agora, você matou, fez isso, fez aquilo outro, aí Deus te chamou por misericórdia, não sei o quê, você já quer vir dar conselho para nós somos nascidos e criados na graça, nós somos separados pelo Senhor Jesus, você vem dar quem é você, Paulo? E Paulo falou, rapaz, eu fui chamado para isso também, não há diferença entre mim e você. Não há diferença como nós fomos chamados. O que é certo. E Pedro estava errado. E Paulo foi lá e resistiu na cara. O que é resistir na cara? Corrigir, admoestar, aconselhar e dar um sacode se for preciso. Não importa de que jeito nós somos chamados. Se você tem 10 anos, se você tem 50, se você é nascido na graça, se você é o raio que o pata, não interessa como nós somos chamados, não interessa é a verdade. É correto? É. Aí Pedro falando essas coisas assim, Paulo falando essas coisas assim para Pedro, Pedro ficou. Opa, é que é verdade mesmo? Sabe o que é isso aqui? Humildade. Isso é humildade. Porque Pedro, sabendo o que era, ele foi humilde e aceitou a correção. Agora, vai dar um conselho para um cuzão desse aí do ministério, um ancião velho, para você ver o que acontece. Você vai tomar um coice do cavalo. Véio. Porque esses malditos do ministério tem um capeta na barriga, eles é tudo cheio de si, porque isso é soberba. Existe um limite. Existe a diferença muito grande entre humildade e soberba, presunção. E o ministério maldito da congregação que está no Brasil, esses cuzão aí, quase todos eles, porque aqui não todos, claro, porque tem uns que são cuzão, arrogante e soberbo, e tem outros bunda mole. Tem até vontade de falar, mas é bunda mole, é covarde, não vamos mexer com isso não, mano, tá na mão de Deus, mano, vamos orar, entrega na mão de Deus, mano, isso aqui, cuzão, bunda mole. Existe os cuzão, bunda mole, existe os cuzão soberbo. Então, quase todos eles são arrogantes, soberbo. Então vai lá dar uma repreensão para ele. Não, mas isso aqui tá certo, não, você é ancião, mas você tá errado, mano, não é assim não, por aqui. Por exemplo, na música. Vai um músico dar um chega para lá no ancião. Irmão, você tem que ser humilde. Os servos de Deus do ministério ficam orando de madrugada, não sei o quê, de madrugada. Os servos de Deus são consagrados já indo de madrugada, irmão. O Senhor revelou para os irmãos do ministério. Então, você tem que ser humilde, irmão. Tem que fazer o que é ministério humano. Aí o músico fala, não, mano, que ministério humano? Tá errado isso aqui, rapaz. Vai fazer isso aí para ele, você vai tomar um coice. Se é que você já não vai ser riscado lá, um xizinho. Entendeu? A diferença entre humildade e soberba, presunção e arrogância. Humildade não é ser da boca para fora. Da boca para fora todo mundo é, rapaz. Na língua e no falar todo mundo é. Mas na prática, o que vale é na prática. Olha aqui, ó. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou seja, da parte de Tiago é aquele pessoal que acreditava que Tiago era um bom discípulo, falava a verdade, então esses concordavam com Tiago. Então, da parte de Tiago. Não quer dizer que seja um partido, sabe? Comiam com gentios. Comia com gentios. Quem eram gentios? Isso aqui era judeu. O apóstolo Paulo estava chamando a atenção, porque
aquele pessoal que de Cristo, apóstolo de Cristo, ainda fazia acepção de pessoas com gentios. É impressionante, velho, a cabeça dura. Porque esse pessoal aqui que Paulo está repreendendo, esses judeus natos, apóstolos de Cristo, eles ainda ficavam indiferentes com os gentios. Que eram gentios? Gentios, aquele povo que não era cristão, que não era de Cristo ainda, não tinha ouvido falar no Evangelho. Então, esses judeus aqui, fanáticos e discípulos do Senhor, ainda era indiferente com os gentios, com o povo que não era de Israel, israelita, de judeus, das tribos de Israel. Aí Paulo foi lá, não, vocês estão errados. Você não pode fazer indiferença com a pessoa que não é de Israel, que não é judeu, que não é... Não, vocês estão errados. Gentil, o Senhor vai chamar. É por isso que Paulo deu uma comida de rabo neles. Aqui, ó. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartando deles, temendo os que eram da circuncisão. Circuncisão é aquele povo de Abraão, sabe? Que achava que a graça era só deles. Então, circuncisão, aquele pessoal que achava que era semente de Abraão, ainda não tinha crido que o Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus ia ser dos gentios e alcançar os gentios e ia espalhar, sabe? Então eles achavam que a circuncisão ainda. Circuncisão é isso. Aí outros judeus também dissimulavam. Dissimulavam vem do verbo falsidade. Ocultar. Aqui, ó. Dissimular. Aqui, dissimulado. Suas segundas intenções. Sabe, fala que é uma coisa, mas a intenção dele é outra. Sentimento, hipocrisia, fingido. Sabe, um sujeito fingido. Hipócrita, fingido, ministério. Aqui, ó. Mas quando vi que não andam. Aqui, ó. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Deu uma comida de rabo em Pedro na presença de todo mundo. Faça isso com o ancião. Faça isso com o seu cooperador. Faça isso com o diácono. Faça isso com o encarregado de orquestra. Faça isso com o regional. Dê uma corrigida nele, para você ver. Tem um ensaio musical local, um ensaio regional. Você é um músico, sabe da coisa. Dá uma corrigida no sujeito que está atendendo o ensaio regional. Não, não, vocês estão inventando muita coisa aí. Não precisa disso aqui, não. Tá? Vai. Eles só não chamam a polícia porque vontade eles têm, porque não é caso de polícia, né? E se você comunicar falso crime, é crime comunicar falso crime, né? É assédio judicial. É crime comunicar falso crime. Mas se você músico aí, tá no ensaio, você corrigir um carregado regional ou um ancião que está atendendo lá, dizendo que você vai dizer, irmão, vocês estão botando muita coisa na música, eu acho. Você pode falar humildemente, educadamente. Irmão, vocês estão botando muita coisa na orquestra, não precisa disso tudo. Vai, dá uma corrigida dessa para você ver. O que é que acontece com você? Você nunca mais toca, rapaz. Sabe? Aí você fala, mas aí eu vou tomar prejuízo. Você cumpriu, você deixou de agradar, deixou de lutar pela causa da justiça e da verdade, temendo o ministério. Se você não faz isso só porque para não perder o cargo, para não perder o ministério, imagina lá do Senhor Jesus falou que para você não temer quem mata a carne. Né? Se você não faz isso por causa de uma merda de um cargo na igreja, imagine se fosse para fazer pela vida. Se você fizesse, perdesse a vida. Você ia fazer? Rapaz, entendeu a diferença entre o crente e o bunda mole? É essa. Os crentes de antigamente, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é o caso emblemático, eles fizeram aquilo para não se prostrar. E a fogueira estava ali, ou seja, a morte estava ali. E esses bunda mole de hoje, que não faz com medo de perder um ministério, um cargo na obra? Ou até mesmo perder assim o nome de crente, de fora da comunhão. Vai fazer? Entendeu a diferença de os crentes de verdade para os bunda mole?
É essa aqui, pô. Um cooperador chega numa roda assim, um cooperador fala, um ancião fala tanta merda e ninguém tem coragem de falar nada. E tá vendo ele falando merda. Por quê? Porque se fizer vai ter retaliações. Sabe, rapaz, isso. Crente é uma coisa, bunda mole é outra. E o que tá cheio aí na congregação cristã no Brasil é de cuzão bunda mole. Aqui, ó. Aí Paulo, sabe quem é Paulo, né? Paulo disse aqui, ó, na carta, mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, Pedro, sendo judeu, Pedro era judeu, Paulo era um gentil. E os judeus estavam ainda fazendo indiferença. Essa sua indiferença é que me mata, que me mata. Então os judeus ainda estavam indiferentes com os gentios, e Paulo era um gentil. Aí Paulo, gentil, tem uma chamada, uma comida de rabo no Pedro, que era judeu. Por exemplo, você é chamado na graça. Seus pais não é crente, ninguém da sua família é crente. Aí Deus te chama na graça, te reveste e tudo. Aí você começa a ver as coisas, começa a falar. Aí você fala isso para um CC besta, para um ancião, ele vai dizer a mesma coisa. Ah, irmão, você chegou agora, nós somos nascidos e criados na graça, nós somos no ministério, sabe? E aí a guerra está feita. E você vai ter coragem? Paulo tinha essa coragem. Aqui, aí. Disse Pedro, olha, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, Pedro, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Dissimulado, Pedro. Pedro estava em hipocrisia, dissimulado. Pedro queria obrigar o povo a viver como judeus e ele vivia como gentios. Aqui depois eu explico, depois eu entro nesse assunto aqui. O que quer dizer isso? Porque aqui quer dizer outra coisa, sabe? Então Pedro estava obrigando os judeus, o Pedro vivia como gentio e queria obrigar os gentios a viver como judeus. Dissimulado, Pedro. Estava na hipocrisia aqui. Estava fingindo, assim. Não estava, sabe? Estava em falta. Aí Paulo veio e chamou a atenção. O assunto que eu quero dizer assim é chamar a atenção, é corrigir. Esses ministérios aqui, ó, esse ministério aqui, que perdeu a liberdade aqui, ó, cooperador de jovens, cooperador e ancião, porque eles não tomaram a Santa Ceia. O ministério maldito, eles já ameaçaram o crocodilo do Nilo lá, o presidente lá, disse que quem não tomasse a Santa Ceia do ministério não atendia mais, perdia. Eu não sei se eles falaram alguma coisa para o Braz ou se foi só isso, mas eles fizeram o correto. Outros têm a vontade de fazer que nem esse cooperador aqui fez, que nesses três aqui fez, lá no, tem vontade de fazer, mas é cuzão, não tem coragem de fazer. Por quê? Para não perder o ministério, para não perder o cargo. O sujeito é ancião, diz que foi ungido por Deus, diz que foi separado por Deus para estar no ministério, e ele não tem coragem de falar. Você acha que Deus tem filho cuzão, covarde, bunda mole? Você acha que Deus tem filho bunda mole? Hã? Filho, você é filho de pai assombrado? Tá vendo a coisa errada? Paulo aqui, ele viu que a coisa estava errada, e aí ele foi e falou, não interessava se era Pedro. Pedro, quem era Pedro? Pedro era o cara que o Senhor Jesus falou, um dos primeiros a ser chamado, que o Senhor Jesus falou: aí Pedro, sobre você, minha igreja. E Paulo chegou e chamou a atenção de Pedro. Chega aí no ministério e chama a atenção. Um cooperador, um ancião, nem estou falando que não tem ministério, esse exclusão do ministério, chega no outro ministério e chama atenção, ele não tem coragem, porque é um lambe o outro, sabe? Mesmo sabendo que o sujeito está errado, mesmo sabendo que o Braz, que o maldito Braz e os capetas lá do conselho estão errados, eles não têm coragem de falar. Entendeu o que é humildade? Pedro aqui, ele estava em contradição, mas ele foi humilde.
Ele foi humilde. Existe humildade, existe soberba. Pedro aqui foi humilde. O maldito ministério é soberbo, arrogante, presunçoso. Se ele mandar fazer a coisa e você não fizer, ele já diz que você está cortado da comunhão da igreja. Porque são malditos. São malditos. São hipócritas. São falsos, são enganadores. São raça de víboras. São túmulos caiados. Não aceita correção, não aceita repreensão. Nenhum ancião tem coragem de repreender o outro ancião e de fazer que nem Paulo fez aqui com Pedro. Imagina um de banco qualquer. Porque eles são soberbos, eles têm um capeta na barriga. Esses três aqui, não tem detalhes, só sei que lá a cidade lá está sem ninguém, porque eles não tomaram a Santa Ceia. Nesse caso aqui, eles estão corretos. Para começar, tomar Santa Ceia todo ano é mentira, né? Isso não existe, tomar Santa Ceia todo ano. Sabe? O sujeito, agora a pessoa batizou, veio e toma Santa Ceia. Aí diz para ele o que significa Santa Ceia. Agora, tomar Santa Ceia todo ano. Para que tomar Santa Ceia todo ano? Eu já falei aqui o que significa ceia, né? Para que ficou? Para que ficou? A Páscoa foi para quê? Eu já falei aqui. Ok. Aí aqui entrou em outro detalhe. Eu não quero entrar nesse detalhe agora, não. O que eu vinha falar era esse aqui. Existe a diferença entre humildade e soberba. Pedro aqui, ele ouviu a repreensão de Paulo e acatou humildemente. Ele foi humilde. Sendo que era judeu nato, escolhido por Jesus Cristo para ser apóstolo, prometido como seria a pedra da igreja, ele acatou a correção de Paulo. Paulo que era gentil e veio. Você sabe quem era Paulo. E esse maldito ministério aí, soberbo, arrogante, presunçoso e do capeta. Porque eles falam, e se você não obedecer, você está cortado da comunhão. Maldito, vamos para os infernos. Que o capeta os tenha. Era isso que eu queria falar para vocês. Se você gostou desse vídeo, gostou. Se você não gostou, vá se lascar. Até mais.